Vídeo de hoje do canal do Nicola traz duas informações exclusivas ligadas a propostas da Turquia. Primeira delas por um zagueiro do Flamengo, a segunda por um volante do São Paulo. Bora contar também sobre o aproveitamento de pontos do Corinthians contra o Palmeiras na era do Iri Monteiro Alves, números bem ruins. Falo também sobre o Palmeiras. Por que o Abel Ferreira usa tão pouco as categorias de base? Ele vem sendo cornetado até internamente por conta do assunto. Tem novidade importante envolvendo Vargas. O Disque Denúncia da torcida do Galo flagrou o atacante numa balada. Falo sobre as últimas no mercado, bastidores e a fase péssima dos times que ocupam a parte de baixo da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os poucos jogos rolando nessa segunda-feira. Tem campeonato russo com 2 jogos, Tyumen versus Arsenal Tula e Rodina Moscou versus Torpedo Moscou. Já na Copa da Liga Argentina, 18 horas, Barraca Central e Arsenal de Sarandi. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o código Nicola, você tem direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vai lá, se cadastra pelo link que está no comentário fixo, já usa esse cupom Nicola para ter 100% de bônus. Bora começar o vídeo falando sobre a minha Portuguesa. A Lusa terminou a fase de grupos da Copa Paulista com a liderança geral, melhor campanha depois da vitória por 2-0 contra o São Caetano. Próximo adversário da Portuguesa nas quartas de final, já no mata-mata, será o Grêmio Prudente. Partida de ida fora, partida de volta no Canindé. Quero contar também que Ferroviária de Araraquara e Ferroviário do Ceará garantiram neste domingo acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária que tem como dono o Filippo Bertolucci, que é o filho mais novo de Juliano Bertolucci, maior empresário do futebol no Brasil. Bora contar que o empréstimo de Danielzinho do Cruzeiro para o Armat Grozny ainda não foi oficializado. Tudo porque o Cruzeiro, preocupado com as dificuldades financeiras do clube russo, decidiu colocar nesse contrato de empréstimo de uma temporada multas caso o atleta não receba seus salários. A preocupação do Cruzeiro é perder o jogador de graça por conta do não pagamento dos vencimentos. Bora contar também que Diego Aguirre, o técnico do Santos, está bravo com o jogador Soteldo. Não é só ele não. João Paulo, capitão do Peixe, também se irritou com o cartão vermelho do Soteldo, que entrou na segunda etapa do jogo contra o América. Derrota já confirmada por 2-0, o Soteldo reclamou e acabou levando o cartão a vermelho. Já o América encaminhou a contratação do goleiro Washington Aguirre, jogador de 30 anos de idade, uruguaio, não atua há um ano. Ele estava no Querétaro, sua última partida se deu em setembro do ano passado. Só para lembrar, contei para vocês nos últimos dias que Cavicchioli não fica para a próxima temporada no Coelho. A saideira do Giro de Notícias, o Fluminense será treinado por Marcão e por outros membros da comissão técnica do Fernando Diniz, enquanto o Diniz estará à frente da seleção brasileira. Você sabe, Campeonato Brasileiro para por conta da data FIFA e o Brasil joga 2 partidas de eliminatórias. Bora falar agora sobre a Série A do Campeonato Brasileiro para destacar um fenômeno interessante. Os times na parte de baixo da tabela têm tido péssimo aproveitamento de pontos. Tanto que nas últimas 5 rodadas, incluindo todos os 10 times que ocupam as últimas colocações, em 50 jogos possíveis, só 8 tiveram vitórias das equipes na parte de baixo da tabela. E olha que eu não estou falando só dos caras do Z4, eu me refiro do 11º ao 20º colocado. Durante esse período de 5 rodadas, 4 times nem sequer venceram, entre eles o Cruzeiro. A curiosidade é que o América, com 2 vitórias consecutivas contra São Paulo e Santos, acabou sendo aquele que mais pontuou nesse período, nesse recorte mais recente. Briga contra o rebaixamento segue bastante pesada e intensa. Bora falar agora sobre Eduardo Vargas, o atacante chileno do Galo. Arranjou mais uma confusão. Nesse domingo ele foi visto numa balada em Belo Horizonte. O nome do Vargas foi entregue para torcedores da Galocura, a principal organizada do Atlético. Os membros da Galocura foram até a balada para dar uma intimada no atleta, só que ele foi avisado de que haveria isso e acabou indo embora antes, ou seja, não houve um encontro dos torcedores com Vargas. De qualquer forma, um dos líderes da Galocura chegou a registrar um vídeo afirmando, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas: "Você tá achando que o dinheiro do Galo é o quê? Não tá arrumando nada no Galo e só quer ficar na cachaça? Se eles não rescindiram o contrato, no caso os dirigentes do Atlético,
o bagulho vai ficar louco, fecha aspas, disse o presidente da Galocura. O mesmo torcedor ainda afirmou que Patrick e Edenilson também têm abusado da noite e eles não vão mais aceitar essa situação. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Beşiktaş da Turquia prepara uma oferta para Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, cujo contrato foi recentemente estendido até dezembro de 2024, só para você entender o contexto. Flamengo e Davi Luiz haviam se acertado por um contrato até 31 de dezembro desse ano, mas havia uma cláusula prorrogando o contrato de forma automática assim que o Davi Luiz alcançasse 20 jogos em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Essa cláusula já foi ativada porque o Davi conseguiu isso ao longo da temporada de 2023 e seu novo contrato só se encerra em dezembro do ano de 2024. Mas o Beşiktaş quer contar com o Davi Luiz ainda nessa semana. Janela da Turquia, ao contrário de outras principais ligas do futebol europeu, segue aberta até o dia 15. O Beşiktaş já procurou os representantes do Davi Luiz, oferecendo uma condição salarial superior à que ele tem no Flamengo. E olha que o Davi está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol na América do Sul. Ele ganha R$1,5 milhão por mês. A definição sobre o futuro do Davi vai passar muito por ele. Está muito claro no Flamengo que ele não faz parte dos planos do clube, tem jogado pouco. A última partida como titular, no dia 10 de agosto, a eliminação contra o Olímpia na Libertadores da América, ele acabou se contundindo, voltou contra o Internacional no banco de reservas, diante do Botafogo, jogou só 4 minutos. Se nesse contato que vai ver com os representantes dele, nesse início de semana, o Davi Luiz afirmar que quer se mudar para o Beşiktaş, os representantes do Davi, que trabalham no escritório do Juliano Bertolucci, devem levar essa proposta oficial ao Flamengo, e aí vai caber ao rubro-negro decidir se libera ou não o atleta. Recentemente existiram rumores de que o Fla não gostaria que o Davi ficasse para a próxima temporada. A ideia do rubro-negro é fazer mudanças importantes no sistema defensivo, abrindo mão do Davi Luiz, do Rodrigo Caio e também do Pablo. Você liberaria o Davi Luiz? Cobraria uma compensação financeira? Usa o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora de mais uma informação exclusiva também ligada à Turquia. O Antalyaspor quer levar Yaxson Mendes, volante que pertence ao São Paulo, 26 anos de idade, contratado depois da Copa do Mundo, chegou com um enorme cartaz. Os primeiros momentos no São Paulo foram bem legais, mas ele acabou perdendo espaço. Tem atuado muito pouco. Na temporada são 23 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, mas ele não entra em campo desde 25 de julho. Quase 45 dias sem atuar. Teve 9 minutos em campo contra o Corinthians. A última vez que o Yaxson Mendes foi titular aconteceu em 16 de julho. Agosto, setembro, lá se vão quase 2 meses sem que ele atue como titular. Importante contar que a proposta do Antalyaspor não foi das melhores. O time turco quer o Mendes por empréstimo de uma temporada sem compensação financeira, ficando a possibilidade da opção de compra, e não obrigação de compra, e sim uma opção de compra no valor de €1 milhão, que hoje equivale a R$5.300.000. Contei para vocês que a janela na Turquia só fecha em 15 de setembro, ou seja, vai caber ao presidente Júlio Casares aceitar ou não a liberação do volante. Se houver acordo, o Mendes será liberado ainda nessa semana para se juntar ao Antalyaspor. Se depender do atleta e do seu empresário, posso garantir para vocês que haverá um acordo. O Mendes já deixou bem claro que não está contente com tudo que tem vivido no São Paulo, prefere ser negociado. Eu, na condição de dirigente do Tricolor, exigiria uma pequena compensação financeira pelo empréstimo para que o negócio saísse. Hora de falar sobre o Corinthians para registrar mais um feito negativo de Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que se despede do clube em dezembro, quando acaba seu mandato. Ele corre um enorme risco de se tornar o primeiro presidente do Corinthians que não venceu qualquer título desde a década de 80. Isso todo mundo já sabe, a novidade vem agora. Nesse domingo, o Duílio disputou seu último clássico contra o Palmeiras, não vai haver mais jogos daqui até o fim do mandato contra o Palmeiras. E o retrospecto do Duílio como presidente diante do grande rival é horroroso. São 11 jogos com 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de apenas 21% dos pontos. Nessas partidas ele fez 9 gols, média inferior a 1 gol por jogo, sofreu 20 gols, saldo negativo de 11. Retrospecto do Corinthians contra outros grandes, contra o São Paulo e o Santos também não é legal, mas de longe o pior é contra o Palmeiras. O que você vê? Que nota você dá para Duílio Monteiro Alves de 0 a 10 como presidente alvinegro? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Por que Abel Ferreira usa tão pouco as categorias de base?
Essa pergunta que vários torcedores já se fizeram também tem sido muito comentada nas alamedas do clube e entre dirigentes. A alegação é de que, por exemplo, o Endrick sofre com essa implicância do Abel em relação à utilização de atletas da base. No empate em 0-0 contra o Corinthians, nesse final de semana, só 2 jogadores da base foram titulares, com detalhe de que um deles, o Arthur, revelado na base, vendido para o Red Bull Bragantino e comprado recentemente por 8 milhões de euros. Então o único atleta que subiu diretamente da base para o profissional na era Abel Ferreira e foi utilizado no Clássico, o Gabriel Menino. Outro ponto que chama atenção, o Endrick voltou a entrar bem nos minutos finais. Foi assim contra o Deportivo Pereira, quando conseguiu cavar a expulsão, foi assim diante do Corinthians. Só que o Endrick tem jogado muito pouco. No Clássico contra o Corinthians, por exemplo, ele entra aos 86 minutos. Tem pouco mais de 7 minutos, 8 minutos com os acréscimos. Ainda consegue cavar a expulsão do Maicon, mas ganha muito menos oportunidades, por exemplo, do que o Breno Lopes, que é, na avaliação de quase todos os torcedores, jogador muito inferior ao futuro atacante do Real Madrid. Dá para dizer também que o Abel não utiliza como se imaginava o atacante Kevin, que foi destaque da Copa São Paulo, e inclusive já teve várias propostas de clubes do exterior. Por que não citar também o Luiz Guilherme, citar também o Vanderlan, o John, entre outros. E você, que pensa sobre Abel Ferreira em relação à utilização da base? Técnico gigante, dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, com números impressionantes, mas nesse quesito utilização da base, tô com a galera, acho que o Abel deveria usar melhor os meninos. Tô curioso para saber tua opinião, use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos de tarde, abraço, tchau!